Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Mais um contato aqui do Papo Legal. Hoje aqui nós mudamos um pouco o cenário aqui. Eu tô aqui no lugar do Marcelo Missac. Trocou o atacante. Eu sou o Everton. Esse aqui tá do meu lado o grande Paulo. Marcelo, que trocou de lugar comigo. E tá aqui do nosso lado nosso colega, nosso amigo, grande professor Newton Godoy Trigo. Trigão, para os íntimos, beleza, né? O Trigo é colega aqui, é o mais velho, né, Trigo? Professor da casa. Ele é advogado, ele é contador, ele é professor de Direito Civil e também professor de Contabilidade aplicada ao agronegócio. Trigão, prazer estar aqui contigo. Nós vamos bater um papo, tenho certeza de que esse papo aqui vai ser muito bacana e vai esclarecer a cabeça dos nossos ouvintes, tá bom? Passo a bola pro amigo Paulo. Legal, obrigado. Hoje uma conversa de outro nível, né? Uma conversa de qualidade técnica, uma conversa de experiência e uma conversa de uma pessoa extremamente inteligente porque escolheu direito civil para dar aula, né? O que já divide, né, a qualidade das pessoas na qualidade do professor, não é? Ótimos professores, direito civil faz isso. Claro, é uma brincadeira. O resto aqui todos são penalistas. Trigo, nós vamos exigir muito da sua experiência aqui. A gente precisa disso, né? Como professores relativamente novos, a gente precisa dessa sua gama de situações que você já passou. E, claro, para contribuir com os nossos alunos, né? Essa percepção da vida docente, vida profissional, né? Não só no direito, também na contabilidade. Sem dúvida. E tem tudo para dar muito certo esse papo. Obrigado, Trigo, aí, por aceitar o nosso convite aí para falar pra gente. A gente precisava ganhar um know-how para chamar o Trigo, né? Porque senão fica... Não, que é isso. Para usufruir da experiência dele. Eu vou dizer aqui em público que para mim é uma honra, porque na sala dos professores, cada história que você nos conta lá, para mim é uma aula. Então, acho que esse é o momento de publicizar isso aí para os nossos alunos, né? Eu vou começar assim... Uma coisa, quando você me disse que eu falei, putz, é uma vida dentro do Unisalesiano, né? Quantos anos, Trigo, aqui na docência aqui do Unisalesiano? Bom, primeiramente, quero agradecer aqui ao professor Everton, professor Paulo, professor Missac, pela oportunidade, tá? É uma coisa muito gostosa de estar aqui com vocês, bater nesse papo informal, né? E fiquei muito contente mesmo quando vocês me fizeram esse convite. Tá? Respondendo à sua pergunta, Missac, 35 anos agora, dia 5 de agosto, eu completo aqui. Entrei como professor das Ciências Contábeis para, entre aspas, né, tapar um buraco. Um professor havia passado num concurso público e eu vim aqui emergencialmente. Esse emergencial ou emergencial? É aquela coisa de brasileiro, né? E é interessante, os nossos alunos têm uma média aí de 18 a 20 e poucos anos, ou seja, quando eles nasceram você já estava cansado de dar aula aqui já. Cansado você nunca tá, né? Não, aí não. Mas o interessante é que um dia eu estava na sala de aula, terminei, né, uma aula, primeiro termo da Contábeis. E aí uma aluna chegou, professor, o senhor foi professor dos meus pais. Falei, que legal, né? Quem são eles? Ela falou e com certeza eu não me recordei quem eram. Tantos alunos já. Mas que ano? Professora, eu não lembro, eu não era nascida. Que legal. Mas você sabe que esse tipo de comentário começou a me preocupar já. Eu estou relativamente novo na carreira aí, sei lá, 15 anos, e eu já começo a escutar isso. Não, tem muita experiência já, né? Professor, o senhor deu aula para minha mãe, né? E aí a gente fala, caramba, né? É já uma história na família, né? Você construindo cultura para esse pessoal, né? Sem dúvida, é um prazer muito grande, né? Ô, Trigo, você começou aqui na Contábeis. E quando é que você começou a lecionar o direito? Civil, né? Quando começou, o primeiro dia de aula do Unisalesiano com Direito Civil. Já começou com direito. Professor da primeira hora, Direito Civil. Eu não me recordo, mas se eu não me engano, a minha aula, Direito Civil, no primeiro termo, foi a primeira aula do curso. Lá. Certo? Então, coisas muito gostosas, são muitas experiências que a gente já passou, né? Bacana. Mas... E a primeira aula, como é que foi? Não estou falando do direito. Estou falando da primeira aula lá das Ciências Contábeis, onde você foi tampar um buraco lá. Sim. Que o professor não pôde esse colega, não é? Vou até falar o nome dele, porque é uma pessoa maravilhosa, o Lourenço. Passou para a fiscalização do Estado
É. E eu vim aqui. Ele já se aposentou lá e eu continuo aqui, graças a Deus. É. Graças a Deus é Dom Bosco, né? Que me tolera aqui até hoje. E aí o telefone tocou e falou, ó, professor, tô precisando do senhor aqui para dar uma Sim. aula. E aí? Eu não queria de jeito nenhum. Imagina. Mas o meu cunhado, na época, ele dava aula aqui também, o Chiquinho. E aí me incentivou e tal, e tá tudo bem, vou pegar as aulas. Cheguei lá, preparada a aula e tal, falei, bom, a aula tem tantos minutos e tal, acho que dá para falar. Meia hora tinha acabado o assunto. Encerrado o assunto. Faltava uma hora ainda. E aí? Aí deu a dor de barriga. Com a brincadeira. Se vira Falando nos sério. 30. É pressão mesmo, né? É. A gente Poxa, se preocupa. a responsabilidade. Intensa. Você vai chegar ali na frente de uma sala de aula. E na época, eu tinha 27 para 28 anos de idade, numa sala onde o pessoal tinha praticamente a minha idade também, alguns até mais velhos. Chegar ali, bater papo com eles. Aí eu pedi licença, deu uma saidinha e tal, voltei, aí eu estalo, né? Pessoal, o que vocês acham da agricultura no Brasil? Me veio isso, porque era nas ciências contábeis. Aí os alunos escreveram e tal, peguei, levei para casa, falei, bom, preciso me preparar muito mais. Não, e isso é importante, né? Esse relato é importante, porque muitas vezes os alunos eles não têm noção do que é isso. Responsabilidade. Responsabilidade, trabalho intenso, não é? A gente prepara a aula, a gente se preocupa com eles. Então existe toda uma pré-composição de aula para que o resultado aconteça em sala de aula. Bastidores Os diferentes, bastidores são os mais intensos. E aí tem algum aluno que chega para a gente e fala assim, professor, além de dar aula, o senhor trabalha? O trabalho que a gente tem para preparar a aula, a responsabilidade que a gente tem para trazer o ensinamento para um aluno é coisa muito grande. E também gratificante. Sim. Esse é o grande detalhe, né? Quando você vê aí nossos ex-alunos mesmo, tanto da Contábeis quanto do Direito, já conseguindo aí cargos em concursos públicos importantíssimos. Temos aí profissionais liberais na área da advocacia, na área do próprio direito mesmo. Isso aí dá uma satisfação para o professor. Não só para mim, mas acredito, não, tenho certeza que para todos vocês, para todos os professores, né? Que afinal de contas você está aqui trabalhando para formar um bom cidadão, um bom cristão, um profissional competente. E aí, o que nós encontramos? Alunos também diferenciados, a grande verdade é essa, não é? Muitas vezes o aluno chega aqui até com aquela ideia ainda que ele tinha lá no ensino médio, e aí a gente tem que aparar essa pedra bruta que é esse aluno. E a gente vai aí como pedreiro, né? Trabalhando, dando aquela desbastada nessa pedra, e daqui a pouco saem daqui homens maravilhosos, mulheres maravilhosas. Lapidado. Né? Lapidado. Os bons profissionais. Sem dúvida. Ô, Trigo, fala aí, direito e contabilidade. O que você vê na prática aí, esse intercâmbio aí? Como é que é? Facilita ou Nossa, atrapalha? Tem tudo a ver. Como a advocacia, ela não anda sozinha, o direito não anda sozinho dentro das profissões, de jeito nenhum. De repente, o advogado ele é criminalista. E ele precisa conhecer coisas da medicina legal, certo? Então, ele vai aprender alguma coisa nesse sentido. O advogado, ele é trabalhista. Ele vai ter que aprender coisas da própria contabilidade e aprende muitas vezes até sem saber que está aprendendo. Sim. E o contador? O contador, ele vai fazer, por exemplo, toda a parte documental da contabilidade, onde também envolve toda a parte de RH de uma empresa. E ali temos as guias que são recolhidas, o controle dentro dos próprios controles, né, que o escritório tem, das horas extras, ele vai colocar hora extra, ele vai colocar férias vencidas, ele vai colocar no documento, né, na folha de pagamento do próprio empregado da empresa para a qual ele faz a contabilidade ali, fundo de garantia, e de repente dá um problema. Esse funcionário é demitido ou pede demissão, ele vai atrás de quem? De um advogado para propor a ação trabalhista. Aí a reclamante, ela fica na dela ali, tranquila e tal, faz obviamente o seu pleito, né? Pede, e o advogado? Como é que ele vai ver se aquilo que a parte pediu está correta?
Exemplo, o cidadão aqui está alegando que não ganhou 1/3 das férias. Quem é que vai orientá-lo? Quem é que vai ajudá-lo? O próprio contador. É o contador que vai conhecer os meandros. Então, o próprio contador também conhece do direito. O contador ele tem a obrigação de diariamente estar antenado com as mudanças, com decretos, com as leis novas, alteração de decreto de ICMS, Tá tudo alteração, ligado. Tudo ligado. Tudo ligado. E a Imposto de renda. E a contabilidade serve até para a tua empresa, para o teu escritório, né? Pra você administrar a tua própria contabilidade, né? Porque você, como advogado, você tem lá teu departamento, lá, se for um advogado que tem uma sociedade, né? Você consegue administrar você é o seu próprio contador também, né? Não, Não pode ser. eu não consigo. Ah, é? Tem isso também? Porque a gente costuma não advogar Não. em causa própria. A minha mulher, que é contadora também, formada comigo no Unisalesiano, em 1981. Na época era Faculdades Católicas Salesianas. E ela que está uma conta da parte financeira ali. e tal. Eu só pego e falo, quanto tem que pagar? Tá? Tô faltando dinheiro, empresta um seu aí também, vai. Mas o advogado, ele depende muito quando ele vai trabalhar, por exemplo, com uma ação de execução, uma ação de execução de um título extrajudicial. De repente, será que ele consegue fazer aquela continha, o demonstrativo lá da atualização do débito? O contador, com toda certeza, sabe fazer aquilo. Juros, correções Juros, monetárias, correções. tabela lá. Aí chega um cliente lá no escritório e fala, doutor, eu estou com um problema muito sério no banco, o banco está me cobrando juros extorsivos aqui. Ele fala dessa maneira, mas ele não tem a mínima noção de como funciona. Do que é. E muito advogado não sabe também como funciona. Aí você vai, como advogado, precisar do trabalho do contador para fazer as contas, né? Fazer a atualização do débito. E aí é tão importante essa união entre a advocacia e a contabilidade que você pode trazer como advogado ou como contador um benefício muito grande para a pessoa. De repente, o banco já está cobrando excessivamente. Além de o juiz entrar aí para poder equilibrar a balança, não é? Porque, afinal de contas, a gente sabe que é bom para ambas as partes, legal. Certo? O negócio jurídico que foi feito ali, ele é perfeito e acabado. Mas se existe uma cobrança indevida, será que não tem ali uma repetição de indébito? Ou seja, será que o banco não está cobrando a mais? Não está cobrando aquilo que já cobrou? Então, o contador mostra aonde foi a falha que aquele banco, não só banco, qualquer empresa, pode ser até um empréstimo de pessoas naturais, uma para a outra ali. Aí o cara está cobrando juros extorsivos aqui. O juiz, além de reverter essa situação, obviamente também, ele pode até condenar o banco, quem quer que seja, a pagamento em dobro, né? Sim. Porque essa lesão enorme que está sendo praticada ali dentro daquela vida financeira do indivíduo é muito grande. E olhando, o próprio advogado não vai saber como funciona, a não ser que ele também seja contador. Sim. Você vê, eu percebo assim, você comentando aí, eu me recordo no fórum, a gente tem muito esse problema, né? Porque como o advogado ele não tem a formação em contabilidade, tudo que precisa fazer cálculo, por exemplo, no cumprimento de sentença, ele quer que remete à contadoria judicial. Normalmente o contador do fórum judicial também não é ele não é formado em contabilidade, ele sabe fazer a planilha, ou seja, coisa que se ele tivesse um conhecimento em contabilidade, o advogado ele não precisava pedir mandar para a contadoria judicial, ele mesmo podia fazer. Sem dúvida. Me recordei agora você falando dessa questão dos contratos bancários aí. O próprio CPC fala hoje que para você questionar um contrato bancário dizendo que é abusivo, você precisa apresentar o valor que você entende como abusivo. E aí, se o advogado não tem o conhecimento de contabilidade, ou se ele não tem pelo menos uma parceria com o contador, ele não consegue nem entrar com a ação, porque a petição inicial tem que descrever isso. Ou seja, ele não consegue nem começar o jogo para discutir as cláusulas do contrato. Né? Sem dúvida. E aí eu falo para os alunos também, olha gente, terminando a faculdade de Direito, faça contábeis. Terminando contábeis, faça direito. Porque aí vocês vão ganhar 2 vezes. Eu brinco com eles falando assim. Já imaginou você chega como contador e você proporciona essa facilidade para o seu cliente? Eu como contador ou como advogado, você faz tudo.
Agrega o serviço. Agrega o serviço, dá mais tranquilidade para o cliente. Ele já tem confiança em você numa área, com certeza ele vai ter na outra também. Sim. Não é? Ô, Trigo, agora voltando um pouquinho para a sala de aula e aproveitando esses 35 anos de experiência, né? Você poderia passar para nós um panorama do que era o aluno lá há 33 anos atrás, o que era o aluno há 15 anos atrás, o que é o aluno hoje nessa perspectiva e o que você entende da ideia dos próximos alunos, né? Porque você tem uma fase docente onde eu não tinha internet, hoje eu tenho internet, hoje eu estou entrando em inteligência artificial, né? Eu estou entrando em digitalização de processos, né? Então, qual que é esse panorama? O que era um aluno do começo de sua carreira como professor e o que é o aluno de hoje? Eu vejo uma mudança muito radical no perfil do aluno. O que é que nós tínhamos antes? Aquele aluno que ele tinha o livro dele ali, aqueles que o professor indicava, não só no direito, como também na contabilidade e acredito que em todas as outras áreas também. Ele teria que se esforçar para pegar aquela apostila que o professor possivelmente passasse, ir na biblioteca fazer uma visita ali para ver algum livro. Aí depois, se não tinha o livro na escola, tinha que ir na biblioteca municipal. Sim. Ou então, o aluno, aquele bem esforçado, ele ia atrás daquilo que hoje a gente tem no Google facinho, né? A informação. Mas só que a informação que ele tinha era do ano passado. Sim. Que vinha atualizada com mais detalhes de riquezas ali de detalhes, seria através da Barça, através da Delta, da Larus, RT. Lex. Quer ver uma coisa bonita? Um escritório de advocacia com aquela com a prateleira, com a estante cheia de livros. Muito bonito, né? E a gente usava... Eu costumo usar ainda os meus livros. Sim. O índice da RT, coitado, o quanto que ele não sofria aquele índice da RT, exato. Para que você tivesse acesso à RT certa. Exato. Então, naquela época, o aluno, ele se saía bem quando ele procurava, ele se virava. Não era a facilidade que os alunos têm hoje, muitas vezes até não sabem usá-la. Uhum. Agora, o aluno de lá, ele tinha uma cultura familiar, ele tinha uma cultura até escolar também, que já agregava muita coisa. Esse aluno, ele foi ficando um pouco mais tranquilo, vamos colocar dessa maneira, com o passar do tempo. Nós tivemos uma evolução tecnológica muito grande. O aluno, qualquer pessoa, teve que se adequar. Como nós também, principalmente na informatização. Nós tivemos que nos adequar e fazer hoje aqui, muitas vezes até, entre aspas, milagre, né? Para aprender, no meu caso, aprender a trabalhar com AVA. O aluno também teve. Eu me recordo esses dias, eu vi um videozinho, um professor passando provas no mimeógrafo. Sim, eu lembro o cheiro. O cheirinho de álcool. Então, perguntar para o aluno hoje é difícil. E o aluno de hoje? Esse aluno de hoje, ele, na minha opinião, tem muitos bom aluno. Tem alunos maravilhosos, mas tem alunos que eles ainda, parece-me que não saíram da casinha deles ainda. Sim. Ficam ainda com aquelas ideias de criança, mas são novinhos também. Tem aluno que chega pra gente aqui na escola, na nossa aqui, 17 anos de idade. Sim. Certo? Eles trazem aqueles conceitos antigos. Incapazes ainda, relativamente incapazes. Exato. E eles têm tanta informação, têm tanta coisa para fazer, que eles, muitas vezes, eles se dispersam tanto que até dentro da própria aula eles vão usar aquela ferramenta que eu falei agora há pouco, né? O Google. Sim. Dentro da sala de aula e se dispersa. Antigamente não tinha, então o aluno ele era mais comprometido, ele ficava mais fechado ali dentro daquele ambiente. Hoje não. Então o professor também tem muito mais trabalho para cuidar desses alunos. Até mesmo o aluno antigamente, ele colava de quem? Do vizinho. Levava uma colinha. Hoje, se a gente bobear, o aluno tem um relógio lá que ele cola pelo relógio. Sim. Né? Então é complicado. E quando a gente pega o aluno colando, não é porque a gente é ruim. Ó, isso aqui vai servir para você no futuro. Tá? Essa é a ideia. Para que ele não reitere isso também. Exato. O Trigo pegou o código 16, né?
Código Civil de 1916, mudou o código, veio para o Código Novo, pegou o Código de Processo Civil antigo, mudou. Constituição, né? Constituição. Constituição, 68. Rapaz, é tempo, hein? Não, mas... Eu me lembro do Trigo, quando eu era escrevente, o Trigo tinha um bigode imponente, né? era. Advogava, era militante ali nas causas ali no fórum. Eu me lembro do Trigo, né? Sempre gostou da área civil, Trigo? Não. Fala que é o penal, Trigo. Confessa pra nós. Penal. Tô É falando. Tanto é que no exame de ordem eu fiz o penal. Caramba, Mas que deixa surpresa. eu vou falar uma coisa. Eu amo o direito civil. Mas na época da faculdade, eu detestava. Pelo seguinte, quando eu terminei o curso de contábeis, 4 anos, terminei esse curso em 78, aí eu fiz em 3 anos e meio a faculdade de Direito, porque a gente aproveita muita matéria. Aproveitou. É uma boa também, o aluno fica sabendo hoje, porque aqui na nossa escola nós temos matérias que elas são a mesma matéria, mesmo conteúdo, mesma carga horária, o aluno já aproveita. Além do aluno que ele termina um curso, vai para outro, tem desconto por ser ex-aluno, também ele vai ter um curso mais barato, Sim. porque ele tem Elimina a matéria. a eliminação de Aproveitamento. matérias. Exato, exato. E nesse período aí, lá atrás, né, a gente tinha uma condição de fazer isso. Ora, em 3 anos e meio, termina a faculdade. Opa, então vou fazer. Então, de lá para cá, sempre estudando, sempre dentro das normas e das regras, sempre dando uma melhorada, né? E eu não sei se eu consegui te explicar. Exatamente, é isso aí mesmo. É muita bagagem, né? O pessoal fala de direito penal, né? Eu, particularmente, não é que eu sou avesso, mas eu tenho mais facilidade do direito civil também, igual você falou aí. Sim. Eu só tá me esquecendo do detalhe. Por que eu não gostava? Quem me dava aula era o professor Sérgio Capucci de Silos. Maravilhoso, cidadão fantástico. Civilista. Inclusive, Civilista. com início de Começou no carreira penal, né? penal, mas ele entendeu o que era melhor para a vida dele, Exato. que era o direito civil. Aí eu fiquei de DP no primeiro termo. Quem Como Não, não só todo mundo, né? O Capucci tinha essa marca, né? 99%. Aí a gente poderia entrar no segundo, ir para o segundo termo, mas ficava devendo. Só que eu levei pau no segundo também. Entendi. Direito Civil 1, Direito Civil 2. Parte geral. Só que como eu entrei um semestre a mais, a turma já estava lá na frente, estava devendo todo o Direito Civil. Entendi. Aí teve aqueles os cursinhos, né, de verão, cursinho de inverno, ia lá para a faculdade no sábado e estudar. Consegui fechar. E eu estudei tanto, estava desesperado, né, porque logo em seguida, terminando a faculdade, eu já pretendia me casar, faculdade de Direito. Aí eu falei, tem que correr. Aí eu comecei a estudar muito Direito Civil. Eu falei, opa, é isso aqui. Eu gosto dessa matéria. E de lá para cá só foi isso, né? Que bom. É lógico, a gente trabalha como civilista, a gente acaba pegando toda a área civil. E, obviamente, também, Trigo. de repente, vem lá um cliente que ele tem aquela necessidade de uma, como eu falei, fazer uma defesa de uma multa que o cara pegou. Aí lá entra a parte da contabilidade, tá? Tá muito legal. A gente está falando aqui de um papo hoje, né, meio que uma simbiose de matérias, contabilidade, mas a gente ouvindo... O direito é apaixonante, né? O acadêmico de direito, a gente costuma falar aqui, o direito atrai, não é? É uma coisa bacana, não é? Porque Exato. a gente estuda na faculdade, nos bancos, que o direito é um só, né? Ele é fatiado para facilitar o estudo, né? Tá tudo ligado aí, contabilidade, as leis, mas ouvindo você falar, até brilha, porque é gostoso, né, o estudo de direito, né? Os acadêmicos de direito que estão fazendo, que estão sentados, eu acho que ouvindo aqui, eles é bacana você falar isso, que a cada dia que passa, mais você descobre, mais você vê que o quanto é grande, né, o espectro desse ramo maravilhoso, não é isso? Sem dúvida. Ele é apaixonante. Além do que, o advogado, o operador do direito, de modo em geral, ele tem que ficar sempre antenado. E ele se apaixona pelas coisas novas. Ou, se não apaixonar, ele tem que se inteirar do que está acontecendo no mundo jurídico. Então, tá contábeis também, no mundo da contabilidade, porque senão ele vai ficar para trás. Quer ver uma coisa?
Certa feita eu estava dando uma aula com um código, agora, há pouco tempo, de 2020. Aí, no artigo, a moça falou, a aluna falou, professor, o senhor não pulou aí o parágrafo? Não me recordo qual artigo, nem nada. Aí eu falei, mas deixa eu dar uma olhada no seu. A edição dela atualizada, de 2021, já tinha mudado. Então, de repente, é o que eu falo sempre para os alunos, eles têm que ficar com esta percepção, tem que se atualizar. Então, ele se atualizando, ele vai fazer uma petição, ele tem que ver a última lei. Será que isso aqui está atualizado? Será que... Não, e hoje, isso né, é apaixonante. E hoje, né? Poxa, hoje você, se você entra no site do Planalto, você já tem uma codificação atualizada. Atualizadíssima. Você não tem a desculpa mais. Não chegou o meu código que eu encomendei. Não tem, né? E é um preço muito baixo, né? Exatamente. Um aluno, esses dias, ele pediu lá pela gráfica do Senado um código civil, saiu por 20, 30 reais, uma coisa só assim. O frete, praticamente, né? Então, só não compra quem não quer. E só não estuda só também quem não quer. Quem não quer. O acesso à informação nesse celular, a gente tem tudo. Antigamente a gente não tinha acesso. Exato. Você falou uma coisa interessante, né? E se o professor, ele não se adequa, ele não estuda e não aprende alguma coisa a mais, ele pode ser questionado na hora pelo aluno, porque tem aquele Google que nós falamos agora há pouco, né? O aluno, na hora, você fala alguma coisa, o aluno procura ali também. Esse é o aluno interessado, e é bom. Esse aluno é aquele que até ajuda o professor, não deixa o professor ficar parado. Motiva a gente a pesquisar. Né? É por isso que é apaixonante. Exatamente. É apaixonante nesse sentido mesmo. Muito legal. Eu vou fazer um outro depoimento aqui que às vezes eu fico pensando que eu não tenho nem metade do tempo que você tem de docência, mas eu queria... Vai chegar lá. Se Deus quiser, né? E eu queria realmente chegar aos 35 anos com o brilho no olho que o Trigo vem todo dia para a faculdade. Eu vejo ele chegando aqui... Com a disposição também, né? A gente chega até a cabeça baixa, eu tô cansado, ele não, vamos. Altivo lá e carregando a gente na faculdade. Então, o nosso decano aí... É isso aí. Mas, falou algum negocinho agora há pouco, deixa eu retornar um pouquinho aqui. O Misaka falou a respeito lá do advogado, né, que ele acaba não conseguindo muitas vezes interpretar, tem que fazer lá o contador, não é? Público, ele vai ter que ajudar de vez em quando a fazer até aquelas planilhas. Mas uma vez eu cheguei no fórum, me lembrei disso agora. Eu cheguei no fórum, tinha um colega advogado, ele virou para mim lá na sala da OAB. Ô Nilton, você é contador, né? Eu tô com uma bucha danada. Eu pedi para o juiz oficiar a Receita Federal para ela apresentar declaração de imposto de renda, lá, cópia de declaração dos bens do devedor. E esse negócio chegou, eu não conheço, não sei. Vamos lá comigo no cartório? Aí eu falei, vamos lá sim, porque quem analisa e quem conhece o que está escrito ali dentro da declaração de bens do imposto de renda, com perfeição, é o contador. Ele que alimenta, né? Ele que alimenta. Aí o que acontece? Aconteceu, nós fomos lá, ele pediu o processo, dei uma olhadinha com ele e dei umas dicas para ele. E aí, olha, o cara tem aqui, ó, declaração de bens dele desse ano, tem esse carro, tem esse terreno, mas olha só, vamos do outro lado. Vou pedir a penhora disso aqui, tá? O cara tinha comprado o carro, o ano anterior não tinha, estava naquele ano. Aí nós fomos lá, olha, expliquei para ele, você vira a página, que é ainda a página processo físico, né? Aí virou a página do processo, tá vendo aqui, ó, da declaração, dívidas e ônus. Você não pode pedir a penhora desse carro, até pode pedir a penhora dos direitos, porque do carro, o carro está totalmente financiado. Tá? E pela data que foi colocada aqui a compra dele no histórico, esse carro, se ele pagou no máximo 4 parcelas. Então você não pode pedir a penhora do carro. Um advogado ele pode pedir, o advogado que ele não conheça ali a parte contábil, ele pode fazer uma besteira de colocar uma empresa cliente dele que seja credora de uma empresa inadimplente numa má situação. Eu já vi advogado querer entrar com ação de falência contra uma empresa, quando na realidade, olhando o balanço dela, percebe-se que ela não é falida. Ela está inadimplente somente, porque ela tem patrimônio. E o advogado, não sabendo disso, ele já entra com a falência. Aí que ele não vai receber nunca, né? Não recebe nunca. Perde e fica bravo ainda com o advogado. Né? Exato. É isso. Mas é isso mesmo. Pô, é isso aí.
eu acho que foi muito bacana aí, Trigão. Essa experiência tua aqui é um prazer. É um prazer sempre falar contigo nos corredores. A gente sempre troca ideia aí, com essa tranquilidade, né? O paizão, o colega mais velho da instituição. De vez em quando andando de moto. Pois é, Eu rapaz. ia falar isso, que você esqueceu de apresentar uma qualidade dele, que era o Pois é, motociclista. rapaz. Você vendeu a moto ainda não? Vendi, eu tava com um problema de coluna muito sério. Pô, Eu fui operado da coluna, né? Então, Mas eu tô doido para comprar outra lá. vamos ver. além de professor aí, advogado, motociclista. Por isso que tá aqui com os cabelos grisalhos e sempre sorrindo. Envelhece quem deixa, É isso aí. não é, o tempo chegar e se abater sobre ele. Então, Trigão, como a gente sempre faz, deixa uma mensagem aí para quem está ouvindo, quem está interessado na contabilidade, no direito. Fala aí a sua opinião, a sua sugestão para encarar essa tão bonita atividade de contador e de profissional do direito aí. legal. É uma oportunidade ímpar, não é? Que vocês me deram aqui. Até conversava também com o Missaca, Paulo. A gente bate tanto papo informal lá na sala dos professores, lá no núcleo também, nos corredores. Aí até a gente vai sair também, se encontra em algum lugar e acaba batendo tanto papo. Eu falei, poxa, quanta coisa daqui que a gente não poderia levar para o aluno, Sim. não é? Experiências da nossa vida, até experiências. Porque eu brinco com os alunos, eu falo assim, vocês já viram na Bíblia? De vez em quando aparece lá a palavra naqueles tempos, o N maiúsculo e tal. Então, a gente tem experiência, os professores têm experiência naqueles tempos, né? Então, tudo aquilo que já foi passado está agregado, né? Está aqui dentro do nosso computador guardado. Então, puxem aí sempre esses ensinamentos que os professores têm para passar para vocês. Eu falo para os alunos, olha, procurem perder a timidez. Aqui vocês estão dentro de uma sala de aula, se falar uma bobagem qualquer, aí uma coisa, não bobagem moral e tal, fizeram alguma pergunta sem nexo, não tem problema, porque aqui é o lugar. Você não vai poder demonstrar incertezas na frente de um juiz, correto? Sim. Então, a mensagem que eu dou sempre para os alunos, até dentro da sala de aula, não só da contábeis, como também no direito, é que eles fiquem sempre animados, alegres, trabalhem com alegria, deem gratidão. Agradeço a Deus por terem essa oportunidade de estar dentro de uma universidade, que inclusive aqui nossa, do Unisalesiano, ela começou lá atrás com curso de ciências contábeis. As reuniões que a gente tinha ali, fazíamos ali, era de 15 professores. Hoje as nossas reuniões dos cursos todos têm quase 200 professores. Então, aproveitem isso. E um detalhe, façam os cursos. Se é para estudar direito, estuda direitinho. Porque o futuro vai trazer benefícios. No futuro o aluno vai falar assim, ex-aluno vai falar assim, poxa vida, eu ralei, mas foram 5 anos. Vai continuar ralando, vai ter que continuar se espelhando sempre nos bons exemplos, sempre trazendo os exemplos familiares, os bons exemplos familiares para a sua vida, olhando aquilo que é bom dentro da universidade, trazendo sempre para si os bons valores. Então, a ideia que eu tenho é essa, qualquer aluno de qualquer curso tem que ter responsabilidade. Aquele aluno que tem responsabilidade, ele é fadado ao sucesso. E a gente vê esses alunos que têm responsabilidade já desde há tanto tempo, obtendo esse sucesso na vida profissional. E também, obviamente, é um todo. O cidadão, ele acaba com o sucesso, ele melhora a vida dele, melhora a vida da família dele, em termos culturais, em termos financeiros, e é fora de série isso. Tá? Então, essa é a mensagem que a gente tem. Ânimo, correto? Ânimo sempre. Porque se você fala assim, começando o semestre agora, nossa, o tempo passa. Se você não faz nada, vai passar do mesmo jeito. Então, já que vai fazer, faça bem feito. Aproveite. Aproveite, Bacana. tá? Muito bom. Isso aí, ó. Muito bom. Sabe as palavras.
é isso. Deixo aqui mais uma vez, muito obrigado, Trigo. Eu Para que você agradeço. que está ouvindo aí, que quer conhecer a instituição, quer conhecer o curso de contabilidade, quer conhecer o curso de direito e os outros cursos, vem para o Unisalesiano. Pessoal, deixo abraço. aqui meu abraço. Trigão, tudo de bom para você, Professores, Marcelo, obrigado. Cavazana, até mais. Top, Valeu, Eu valeu. agradeço, hein? Muito Até mais. obrigado. Um Tchau. abraço.